Beleza, então já deu o corte, vamos para o inciso 4, né, do 1015, continuando aí a primeira parte do nosso encontro. Então, vamos lá, subindo aqui, 1015, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre 4, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ver qual foi o comentário aqui que eu anotei para vocês. Veja, anotei aqui, só é agravável a decisão que resolve a desconsideração da personalidade jurídica por decisão interlocutória. Se essa questão for resolvida na sentença, caberá apelação. Ok? Muito tranquilo, né? Esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica é muito comum acontecer para que se atinja o patrimônio dos sócios em caso do artigo 50 do Código Civil, pelo menos é a regra. Né? Então, neste caso, se for decidido em decisão interlocutória, agravo de instrumento tranquilo. Se for em sentença, como ocorre também, cabe apelação. Um comentário mais simples, né? Vamos para o próximo. Cabe agravo de instrumentos sobre decisões que versarem sobre gratuidade da justiça. Sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Então, toda vez que a parte pedir gratuidade da justiça e o juiz indeferir, cabe agravo de instrumento. Toda vez que a parte pedir gratuidade da justiça em 100% total e o juiz der 50%, por exemplo, cabe agravo de instrumento. Toda vez que a parte pedir gratuidade da justiça total e o juiz der de forma parcelada, por exemplo, cabe agravo de instrumento. Ou seja, qualquer decisão do juiz que rejeite ou dê a justiça gratuita, esse benefício da justiça gratuita, de forma diferente do que foi pedido, a parte pode interpor agravo de instrumento para que o tribunal reanalise a questão. Aqui, pessoal, peço vênia para gastar aqui alguns minutos sobre o tema, porque é um tema muito comum, é um tema que todos os dias o magistrado se depara, praticamente. Por quê? Porque, normalmente, há um tópico nas petições iniciais padrão, que é pedir a gratuidade da justiça. Pelo menos o que vejo por aqui é isso. É muito comum a parte pedir gratuidade da justiça. É quase uma praxe, né? Só que às vezes, pessoal, tem situações que é difícil. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa vem com a demanda, sei lá, de revisão de contrato, e aí o cara vai ver o contrato, é um contrato que versa sobre um carro de luxo, sei lá, um carro que custa 200 mil reais. Ele quer rever ali umas cláusulas desse contrato, que ele comprou esse carro, mas aí ele pede gratuidade da justiça. Então, quer dizer, é um pouco estranho, né? Então não se espante caso o juiz indefira esse pedido, caso você esteja atuando como advogado e haja um indeferimento desse pedido, em casos assim, porque é óbvio. O que é que o juiz vai pensar? O que é que vem na cabeça do juiz? Olha, o cidadão teve dinheiro para comprar um carro de luxo e agora ele está dizendo que não pode pagar as custas do processo? Sou estranho. Pode acontecer? Pode. Sei lá, o cara faliu, o cara está passando por necessidades especiais, sei lá, houve uma força maior. Evidentemente que o juiz, antes de indeferir, ele deve oportunizar a parte para juntar documentos comprovando o seu estado de impossibilidade de pagamento das custas, ainda que reduzidas, ainda que parceladas, porque o juiz agora pode fazer isso. Ele pode reduzir o percentual das custas processuais, ele pode, inclusive, parcelar o pagamento. Ou seja, ele pode facilitar do jeito que for. Então, evidentemente que depois que a parte não consegue comprovar que não está passando necessidade, quer dizer, que está passando necessidade, desculpa, aí é claro que o juiz provavelmente vai indeferir. E tem lógica. E às vezes não é má fé, eu sei disso. Às vezes não é má fé, às vezes é o costume, né? Vai pedindo, vamos pedindo, e o pessoal ia deferindo, pelo menos antigamente era assim. Defere, e todo mundo, pelo menos aqui, no estado em que atuo, havia um percentual assim, um pouco alto, né, de gratuidade judiciária. Mais de 90% das ações dos processos corriam sob a gratuidade judiciária, ou seja, não tinha recolhimento de nada.
E aí, às vezes a pessoa pergunta, peraí, como é que a máquina se mantém? Né? Como é que a máquina se mantém se não há pagamento de custas? Então, fica aí a reflexão, fica o comentário, né? Apenas para enriquecer aqui o nosso bate-papo. Então, isso é muito comum, né? Mas, você já sabe, se o juiz indeferir ou tratar ou decidir de forma diferente do que foi pedido, agravo de instrumento, o tribunal aí vai resolver a situação. E evidentemente que para recorrer, ele não precisa pagar não, né? Ele não precisa pagar não, né? Porque ele está discutindo justamente a gratuidade judiciária. Então ele recorre, tribunal, e aí? Olha, eu acho que eu tenho direito. Se o tribunal disser, beleza, você tem direito, tranquilo, né? Não precisa pagar não. Beleza? Não precisa pagar para discutir. Então vamos para o próximo. Decisão sobre extinção ou posse de documento ou exibição, perdão, li errado, sobre extinção não, sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Vamos ver como é que está escrito, decisões que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. Então, vamos ver quais são os comentários aqui que eu anotei para vocês. Quando a parte requerer a exibição de um documento ou coisa da outra parte, nós temos um incidente processual. Quando a parte requer a exibição de um documento de um terceiro, venha cá e exiba esse documento, ele não é parte do processo, mas ele deve exibir, então nós temos um processo incidente. Então cuidado, não confunda incidente processual com processo incidente. Para o professor Didier, se nós tivermos um incidente processual, uma decisão nesse incidente processual, temos a possibilidade de agravo de instrumento aqui por esse inciso 6 do 1015. Inciso 6 do 1015. No entanto, para o professor Fred, caso essa exibição for requerida de um terceiro, teremos um processo incidente que seria resolvível por sentença apelável, portanto. Essa é a opinião do professor Fred. STJ agora, anotei aqui. O STJ no RESP 1 ponto, aí você anota. 798.939 de São Paulo disse o seguinte: também cabe agravo de instrumento da decisão que resolve o processo incidente contra terceiro, no caso de exibição de documento ou coisa. Tranquilo? Então, para o STJ, tanto faz se esse pedido de exibição é contra a parte ou contra um terceiro. O juiz resolveu essa questão, cabe agravo. Beleza? Está aí nesse RESP 1.798.939 de São Paulo. Beleza, vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Decisão que exclui litisconsorte do processo. Então veja, aqui cabe agravo da decisão que exclui o litisconsorte. A decisão que mantém o litisconsorte não é agravável, porque o texto legal, subindo aqui mais uma vez, é exatamente esse, que verse sobre exclusão de litisconsorte, inciso 7. Exclusão, portanto, repito, decisão que mantém o litisconsorte não é agravável. Um comentário aqui, no RESP, STJ, no RESP 1.724.453 de São Paulo, foi o que o STJ disse, anotei aqui. Decisão que mantém litisconsorte na lide não é agravável. Tranquilo, né? Doutrina e STJ aqui em harmonia. Beleza, vamos lá. Próximo inciso, mais um comentário. Decisão que rejeita pedido de limitação do litisconsórcio. Lá no litisconsórcio, quando a gente estuda litisconsórcio, a gente aprende que uma das espécies que pode acontecer é o chamado litisconsórcio multitudinário. Uma multidão de pessoas. No litisconsórcio facultativo e simples. Cuidado. Nesses casos, o juiz pode limitar a quantidade de litisconsortes do caso concreto. Ele vê que é muita gente, o litisconsórcio é facultativo e simples, ou seja, não é obrigatório e ele pode decidir de forma diferente para cada litisconsorte. Então, ele pode simplesmente limitar o número de litisconsortes para organizar melhor o processo, para não causar um verdadeiro tumulto. Imagine um litisconsórcio aí com 30 pessoas. Eu já considero
passivo de redução. Na minha ótica, imagine 30 contestações, por exemplo. Um litisconsórcio passivo de 30 pessoas. 30 contestações, sei lá, 50 contestações, no caso de 50 pessoas. Tumultua, né? Dificulta bastante esse processo, não acaba nunca. Então, se o juiz rejeita o pedido de limitação de litisconsórcio, rejeita, cabe agravo de instrumento. Se o juiz acolhe, anotei aqui, haverá desmembramento do feito e não extinção do processo. Então, não há que se falar em agravo de instrumento neste caso. Ok? Porque não tem interesse recursal. Vai recorrer de quê? Se ele acolhe e separa os processos, olha aqui, vamos lá, tem 50 pessoas, eu vou separar em 5 grupos de 10. Todo mundo corre. Qual é o interesse recursal aqui para agravar essa decisão? Ah, não, eu quero fazer parte da multidão, eu só gosto de litigar se tiver uma multidão. É isso? Esse é o interesse do cara? Não me parece ser um interesse legítimo. Então vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Decisão que admite ou inadmite intervenção de terceiros. Tranquilo, né? Deixa eu ver se o texto é este mesmo. A admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, inciso 9. É isso mesmo. Então, admitiu ou inadmitiu qualquer modalidade de intervenção de terceiros, cabe agravo de instrumento. No entanto, cuidado com a figura do amicus curiae. Amicus curiae. Segundo o artigo 138 do CPC, a decisão que admite a participação do amicus curiae é irrecorrível. Então não cabe agravo de instrumento nesta modalidade de intervenção de terceiros. Tranquilo? Pelo menos a decisão que admite a participação do amicus curiae. Vamos lá, vamos para o próximo. Já estou aqui com sede. Vou beber um golinho aqui. Vamos para o próximo. Vamos lá. Decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo dos embargos à execução. Aqui nós estamos tratando de execução. Defesa do executado, ou seja, embargos à execução. E aí ele pede nos seus embargos à execução a concessão do efeito suspensivo, ou seja, para obstar a execução até a decisão final. E aí a decisão que concede, modifica ou revoga o efeito suspensivo dos embargos à execução é agravável pelo inciso 10 do 1015. Decisões que versarem sobre concessão, modificação e revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Esse é o texto, tranquilo, acertei aqui. Então veja, no STJ, no entanto, anotei para vocês aqui, essa é a observação. A decisão que não concede o efeito suspensivo aos embargos de execução também pode ser atacado por agravo de instrumento. Então veja que o STJ entendeu aqui de forma ampla, né, esse inciso. Porque o inciso fala decisão que concede, modifica ou revoga. Revoga é aquilo que já foi deferido, né? Mas para o STJ também se entende a decisão que não dá o efeito suspensivo aos embargos de execução. Isso está aonde? No RESP 1.694.667 do Paraná. Beleza? Então essa informação aí cai em concurso. Decisão que não concede o efeito suspensivo nos embargos de execução também é agravável. Vamos para o próximo inciso. São bastantes incisos, hein? Então, decisão que versa sobre a redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do CPC. Então, juiz redistribuiu o ônus da prova. De acordo com o caso concreto, ele entendeu que uma parte tem melhores condições de fazer a prova, né, de produzir aquela prova do que a outra, em que pese o CPC, na regra geral, disser que é esta aqui que vai produzir a prova, mas ele entende que o juiz, não, essa pessoa aqui, ela não tem condições de produzir essa prova, essa aqui tem. Então, sei lá, um exemplo, parte consumidor está litigando contra uma empresa, ora, e aí é ônus, claro, do autor comprovar o que ele está alegando. A regra é essa, né? Só que às vezes o consumidor,
ele diz que, sei lá, ele diz que tentou várias vezes contato com a empresa ignorou, a empresa tratou mal, a empresa, enfim, foi uma verdadeira via crucis aí para ele conseguir o cancelamento do seu serviço. Horrível, né? Quem é que nunca não passou por isso? Ora, a empresa tem condições melhor de provar que atendeu ou não o pedido dele, né? E aí se a empresa não comprovar, aí problema dela. Tudo bem. E aí o juiz redistribui o ônus da prova. Essa decisão é agravável. Essa decisão é agravável. Agora, observação. Segundo o STJ, cabe agravo da decisão que defere ou indefere a redistribuição do ônus da prova. Então está no RESP 1.729.110 do Ceará. Defere ou indefere. Por quê? É a decisão que versa sobre a redistribuição. Deferindo ou indeferindo, cabe agravo de instrumento. E aí vem uma pergunta. As partes podem criar novas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento por meio de negócio jurídico processual? Não. Só lei federal pode criar hipóteses de recurso, de cabimento de recurso, ok? Então cuidado com isso. As partes podem negociar sobre muita coisa no processo, de interesses privados, mas criar hipótese de recurso, só lei federal. Beleza. Tem uma observação aqui que eu colhi no livro do professor Fred que diz respeito à ação popular, na lei de ação popular. Diz o seguinte, o artigo 19, parágrafo 1º da lei de ação popular, olha o que ele diz. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento. Está lá. Aí a pergunta que se faz é, peraí, essa lei de ação popular é antiga, é lá atrás. Como é que ela deve ser interpretada de acordo com o 1015 do CPC? Prevalece o quê? Para o professor Didier, a lei da ação popular é clara. Todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de ação popular são agraváveis. Então, a leitura que ele faz é esta. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Então, vamos lá. Pergunta. Tem uma série de perguntas sobre esse rol do 1015 e aí a gente vai deixar a coisa um pouco mais sofisticada. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir aqui me fazer claro, porque às vezes tem uns assuntos que não são tão fáceis. A verdade é essa. Mas a gente vai tentar, né? A gente está aqui para isso, para a gente bater esse papo. Se eu não for muito claro, aí é só colocar nos comentários. Não entendi e tal. Eu tento, pelo menos por escrito, né, depois de responder, se for o caso. Tranquilo? Pergunta. O artigo 278 do CPC impõe que a parte suscite nulidade na primeira oportunidade que tiver nos autos. Beleza. Tranquilo, né? Princípio da boa-fé aqui, inclusive. Consagrando o princípio da boa-fé. Tranquilo. Então pergunta-se. Como devemos compatibilizar essa regra com as decisões interlocutórias não agraváveis que contenham ou tratem de alguma nulidade que só poderão ser questionadas em sede de apelação? Como é que a gente compatibiliza essas regras? Ora, nós aprendemos, pessoal, que a boa-fé processual, ela vigora, quer queira você, quer queira não. Vigora para todo mundo. Vigora para as partes, vigora para o juiz, vigora para o tribunal, para todo mundo. Todo mundo tem que agir com boa-fé. Então, por exemplo, não se admite a chamada nulidade de algibeira. O que é nulidade de algibeira? É aquela nulidade de bolso. Sabe esse bolsinho que tem na calça? Aquele bolsinho pequeno na calça jeans? Aquilo o pessoal chama de algibeira. Também o pessoal diz que a algibeira é aquela bolsa pequena que o pessoal leva a tiracolo. É uma algibeira, né? Então, nulidade de bolso, que o cara guarda no bolso e saca na hora que ele quer, surpreendendo a parte. Isso é vedado. Isso é completamente vedado pelo sistema processual atual. Né? Não existe nulidade de algibeira, comportamento absolutamente contrário à boa-fé, né? E ao princípio da cooperação previsto no artigo 6º do CPC. Isso não existe. Então, com base nisso, como é que a gente interpreta essas decisões não agraváveis? Está lá a parte, ela verifica que houve uma nulidade que está lhe prejudicando. Ela verificou. Rapaz, isso aqui é ruim, é nulo. Essa decisão do juiz aqui é nula.
No entanto, é uma decisão não agravável. A parte vai poder recorrer? Não. Só vai poder recorrer lá em apelação ou lá em contrarrazões de apelação. Mas é dever dela falar sobre esta nulidade no primeiro momento em que puder. Não pode deixar ela para sacar esse argumento lá na frente. Porque senão pode-se entender que é uma nulidade de algibeira, que ele ficou guardando no bolso. Eu vou ficar esperando. Se eu perder, eu alego essa nulidade aqui. Não. Deve falar no primeiro momento em que puder, privilegiando-se, pois, a boa-fé entre as partes. Ok? Para já dar conhecimento à outra parte do que foi que aconteceu. E também dar oportunidade, se for o caso, do juiz sanar a nulidade enquanto há tempo, evitando-se prejuízos no futuro. Então, essa é a forma que devemos interpretar o artigo 278 do CPC com o 1015 do CPC. Tranquilo? Então, beleza. Vamos ver aqui no nosso material. Pergunta, próxima pergunta. A decisão de saneamento prevista no artigo 357 do CPC é recorrível? Resposta: depende. Se nessa decisão de saneamento o juiz tratar de algumas das hipóteses do 1015, sim, cai grave. No entanto, se na decisão de saneamento o juiz apenas impulsionar o feito, tratando de matérias exclusivamente processuais de andamento processual, aí não há falar em recurso. Por quê? Porque o próprio CPC diz que depois que o juiz prolata a decisão de saneamento, as partes têm o prazo, e aí eu não sei se eu vou esquecer, eu acho que são de 5 dias. É bom conferir lá no 357, confesso que de cabeça não me... mas eu acho que são 5 dias. Tem um prazo específico para pedir para o juiz corrigir algum defeito do saneamento, sob pena de estabilização daquela decisão. Ou seja, não tem mais recurso não, meu velho. Tranquilo aí, viu? Agora, se o juiz, sei lá, distribuiu o ônus da prova, é comum, né? No saneamento, o juiz distribuiu o ônus da prova. Antes de marcar a instrução, ele já diz, olha, na instrução que eu marquei para tal dia, caberá a parte tal, produzir a prova, eu estou invertendo o ônus da prova, estou redistribuindo. Então isso aí, claro, é agravável. Tranquilo? Agora vem uma pergunta que é interessantíssima aqui do livro do professor Fred. Eu até botei aqui uma pergunta um pouco mais complexa. Vamos lá. Suponha que o juiz proferiu decisão parcial de mérito durante o processo. Estou lendo aqui a pergunta, aí depois a gente... Vamos para a resposta. Então vamos lá. Suponha que o juiz proferiu decisão parcial de mérito durante o processo. Está aqui o processo. Aqui no meio do processo, decisão parcial de mérito. Cabe o quê? Agravo. Quanto a isso, sem dúvida, né? No agravo desta decisão, a parte deverá tratar de todas as decisões interlocutórias não agraváveis proferidas antes da decisão recorrida? Essa é a pergunta. Se ligou? Essa é um pouco mais chata, né? Exemplo. Tá aqui o processo. Vou tentar fazer com as mãos, porque eu não tenho o know-how para fazer desenho, então, enfim, vamos aqui mesmo. Vamos nas mãos. Tá aqui o processo. Né? Começou, andou, terminou aqui. No meio do processo, tem uma decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, cabendo agravo. Só que antes dessa decisão parcial de mérito, o juiz prolatou outras decisões aqui, ó. Decisões essas não agraváveis, que a parte estava esperando, claro, saber se vai apelar ou não delas. Só que aqui veio o agravo, né? Veio o agravo. Veio a decisão agravável. E aí a parte fica na dúvida. O advogado fica na dúvida aqui. Peraí. No meu agravo dessa decisão interlocutória parcial de mérito, eu tenho que já mencionar e recorrer sobre tudo que foi decidido aqui antes dela? Ou não? Ou eu posso deixar para recorrer sobre isso aqui lá em futura e eventual apelação quando o juiz terminar essa fase do procedimento? Isso é uma dúvida pertinente. E aí a resposta é: depende. E aqui, doutrina do professor Fred.
Porque essa pergunta eu extraí aqui da obra dele, para você ver como essa obra é fantástica. O professor Fred é o seguinte, a resposta para essa pergunta é depende. E de quê? Do conteúdo dessas decisões que foram tomadas antes da decisão parcial de mérito agravável e objeto do agravo. Se essas decisões não agraváveis disserem respeito a esta decisão agravável, então o agravante vai ter que falar sobre elas. Vai ter que falar sobre elas. Se essas decisões que foram tomadas antes da decisão agravada não tiverem nada a ver com ela, forem outros assuntos pertinentes a outros pedidos da demanda, formulados na demanda, aí a parte não precisa nem mencioná-los, porque não tem nada a ver. Pode subir o agravo sem que a parte fale nada sobre isso, porque, repito, não tem nada a ver. A questão fica mais difícil quando nós temos uma decisão não agravável aqui, tomada logo no começo do processo, antes da decisão parcial de mérito, que diga respeito tanto ao assunto recorrido quanto a assuntos diversos. E aí? Para o professor Fred, aí anotei a resposta. A melhor solução, e aí tem várias soluções na doutrina, né? Vou seguir aqui com a solução do professor Fred, me pareceu a melhor, mas aí, assim, não é já esclarecendo, né? Não é uma posição aqui majoritária, mas é uma posição que me pareceu muito lógica. A solução que ele entende para esse último caso é que o agravante deve impugnar a decisão anterior ao seu agravo, não podendo fazê-lo na apelação, porque se a decisão anterior, ainda que parcialmente toque a decisão agravada, parcial de mérito, deve ser alegada sim. Porque senão, veja a confusão que poderia dar se a parte não fizesse isso. Vamos supor, está aqui o processo, aí aqui a decisão agravada, decisão parcial de mérito. E antes dessa decisão, teve uma decisão que tocou de alguma forma esta decisão aqui. Tem a ver com ela. Aí a parte só agrava. E lá na frente, ela vai e apela. E aí ela traz um assunto anterior à decisão agravada, em primeiro lugar. Só que aqui o tribunal vai resolver essa questão, não vai? Vai. Então o tribunal, vamos supor que o tribunal diga, rapaz, tá tranquilo essa decisão aqui do juiz. Não tem nulidade, não tem nada, não vou dar provimento ao agravo. Já está decidido, não teve recurso para o STJ, nada. Ou seja, esse assunto está resolvido. Está resolvido. E aí, permitiria-se que a parte fosse discutir em sede de apelação um assunto anterior a este? Que tem a ver com isso? Aí não. Aí, olha a insegurança jurídica que isso poderia causar. Por isso, resumindo a ópera. Está aqui o processo. Mais uma vez, né? Está aqui a decisão agravada. O agravante desta decisão agravada tem o dever de arguir no seu agravo tanto o assunto desta decisão agravada, quanto todas as decisões anteriores que versem sobre esta decisão agravada, que toquem esta decisão agravada de alguma forma. Tranquilo? Não pode fazer isso em apelação. Se fizer em apelação, um abraço. Perdeu. A sua oportunidade é aqui no agravo. É o agravo para trás. Porque este agravo da decisão parcial de mérito obriga o agravante a discutir tudo que veio até lá. Já que decidiu parcialmente o mérito, aqui é como se uma apelação fosse desta parte do mérito. E aí, meu amigo, na apelação você discute tudo para trás, viu? É a oportunidade que você tem para discutir tudo para trás. Tranquilo? Um pouco complexo, né? Um pouco sofisticado. Gostei dessa pergunta aqui no livro do professor Fred. Então, espero que eu tenha conseguido, de alguma forma, transmitir o que está aqui no livro.
Se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários. Rapaz, não entendi. João, não entendi. Você não foi claro, não foi legal. Aí eu tento, pelo menos, transcrever, né? Está no livro. Para tentar aqui passar esse conhecimento para você estar nesse livro aqui maravilhoso. Beleza? 30 minutos. Vou dar mais um corte epistemológico aqui no nosso encontro. Vamos para mais uma parte. Veja que a gráfica tem coisa, hein? Tem coisa. Já vai 1 hora. Vamos para mais meia hora. A gente se vê já. Forte abraço, pessoal. Vou continuar gravando aqui, mas no próximo vídeo só. Ok? Valeu!